Pessoal, eu sou o Rodrigo Lucas e hoje eu vou fazer mais um vídeo com vocês para comentar os contos aqui do Bazar dos Sonhos Ruins. Continuando na nossa sequência, chega o conto Indisposta. Esse é um conto curto, mas ele é bem impactante. Ele vai contar a história do Brad, que é um publicitário, e ele tá tendo alguns problemas ali na empresa dele, com um produto novo que ele precisa vender, e tem um publicitário mais novo que é meio protegido dele, que ele precisa auxiliar. E no meio disso tudo, a esposa dele tá se recuperando de uma bronquite muito forte e ela não consegue sair da cama, não consegue fazer atividade nenhuma. Isso começa a levantar algumas suspeitas ali no pessoal que mora no condomínio junto com eles. Não posso falar mais nada para não estragar a história desse conto, mas o Brad, ele é um publicitário tão bom, que ele vai conseguir te vender qualquer ideia. Por mais bizarra, por mais absurda que seja, ele vai conseguir vender essa ideia não só para as pessoas que estão ali ao redor, mas para ele mesmo também. E esse é um conto assim mais puxado para o macabro. E foi bem interessante ver a finalização dele. E ele foi um dos contos curtinhos, com certeza um dos melhores do livro. Aí nós temos o conto Blockade Billy, que pra mim é o conto mais chato do livro. Nós sabemos que o Stephen King adora beisebol, ele é fã do Red Sox, fã de beisebol. Inclusive ele já escreveu A Garota que Amava Tom Gordon, que eu já fiz vídeo aqui durante o Veda. Vou deixar o link por aí. E esse é um conto que vai falar sobre os anos 50, quando o beisebol tinha um outro esquema. Ele era um esporte um pouco mais sujo, um pouco mais violento, segundo o Stephen King. E um time perdeu alguns jogadores por acidentes e coisas do tipo, e chega esse Billy, o Blockade Billy, para substituir. Só que aí coisas estranhas e bizarras começam a acontecer com as pessoas que estão ali ao redor desse cara, desse jogador, que é muito talentoso e chama muita atenção ali das pessoas. Eu achei esse conto bem arrastado porque não entendo de beisebol, não gosto do esporte, não tenho interesse. Então acho que para quem não tem esse conhecimento prévio, vai dificultar um pouco a leitura, então ele acaba sendo um pouco bem chatinho. É interessante, o final do conto você consegue ler um pouco mais rápido e consegue se entusiasmar um pouquinho mais com a história, mas é um conto assim que eu achei um dos mais parados do livro. Depois nós temos o Mr. Delícia, que vai contar a história de, mais uma vez, alguns idosos, relembrando fatos da vida dessas pessoas. E nós temos aqui um idoso que ele está pressentindo que a morte dele está chegando, e ele resolve contar algumas experiências que ele teve para um amigo desse asilo. O King, ele justifica a escrita desse conto aqui para o livro, falando que ele queria criar um conto que falasse sobre a força inegável do desejo sexual. Só que eu não consegui achar isso no livro, no conto. Achei, assim, a justificativa meio nada a ver com a história. O cara que está contando, que está narrando a história pro amigo dele, ele tinha cerca de 50 anos quando a AIDS surgiu no mundo e fez aí milhões de vítimas, milhares de vítimas. E na justificativa, na introdução do conto, o King fala que ele mostrou esse conto para um colega, e o colega dele falou assim que o King não tinha que escrever isso porque o King não tinha uma vivência para falar sobre AIDS ou falar sobre gays. Só que aí tem uma coisa muito bacana que o King falou, que ele acha que isso é um absurdo, que você não precisa ter total vivência de certas coisas para poder discutir sobre elas. Ele acha que isso é limitar a capacidade de imaginação do ser humano, e se você não consegue imaginar, você também não consegue sentir empatia por outra pessoa. Eu achei isso bem bacana, e o conto assim transcorre num estilo meio Conta Comigo, uma coisa assim mais calma, um estilo um pouco mais calmo do Stephen King. E depois, para encerrar esse vídeo, nós temos o segundo poema do livro, que chama Tommy. Tommy era um hippie que morreu de leucemia, e o poema vai descrevendo as coisas que o Tommy fez e que afetaram ele durante a vida dele, e as pessoas que foram afetadas pelo Tommy. É mais um poema do King que eu achei muito estranho estar ali no livro, mas enfim, é bom a gente conhecer os outros lados, né, dos escritores que a gente gosta tanto. Pessoal, é o seguinte, hoje eu estava editando os vídeos do Bazar dos Sonhos Ruins e eu percebi que eu esqueci de comentar um dos contos do livro.
E é claro que eu não vou armar todo aquele circo de câmera e tripé e iluminação e toda aquela coisa pra conseguir fazer o restante do vídeo e pegar a mesma roupa e tal. Faltou um conto que é o Herman Wouk Ainda Está Vivo. E esse é um dos contos mais chocantes do livro. Ele tá aqui no Bazar dos Sonhos Ruins. E ele vai contar a história de um casal de idosos que adora poesia, que eles estão pegando a estrada para fazer uma viagem. E o caminho deles vai se cruzar com o da Brenda. A Brenda é uma menina que tem 3 filhos, ela é mãe solteira, ela tem um emprego de merda e ela mal consegue pagar as dívidas e a comida e o aluguel da casa. E ela acaba ganhando uma loteria, um prêmio pequeno de $3.500 mais ou menos, e ela decide se dar um presente e alugar um carro, colocar os filhos dela e chamar a melhor amiga dela e os filhos dessa melhor amiga para fazer uma pequena viagem para um hotel, com piscina, né, para ela poder relaxar um pouco. E durante o conto ela vai descrevendo a vida dela. Na verdade, todos nós conhecemos alguém como ela. Que não teve muitas oportunidades na vida, que não teve muita direção e acabou engravidando muito cedo. E daí pra frente, né, foi só uma sucessão de coisas ruins na vida dela. Ela tem os filhos que ela mal consegue cuidar e ela se sente culpada por isso. E claro que há muito julgamento das pessoas ao redor dela, que julgam por ela ser mãe solteira, julgam por ela ter engravidado cedo, só que não entendem a história de vida dela. E ela acaba entrando nesse carro e indo fazer essa pequena viagem com a amiga dela e com os filhos. E conforme a viagem vai passando, elas vão percebendo o quão horrível a vida delas é. E que na verdade não vai ter saída. Esse dinheiro foi só um paliativo, foi uma coisa pra dar uma falsa esperança pra elas. E agora elas sabem que assim que essa viagem terminar, elas vão voltar pra vida miserável que elas têm. E aí que o caminho delas vão se cruzar com um desses idosos. E aí, assim, foi um choque enorme o final do conto. E é muito triste o final do conto. Enfim, é com certeza um dos melhores contos aqui do livro. Bom, pessoal, é isso. Mais um vídeo falando sobre os contos aqui do Bazar dos Sonhos Ruins. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de ativar as notificações, comentar, compartilhar, curtir. E até a próxima leitura.